Fatoração, parte 3. Então, nessa terceira parte da aula de fatoração, nós vamos dar continuidade com fatoração do tipo diferença de dois quadrados. Então, a diferença de dois quadrados deve ser utilizada quando tivermos uma expressão algébrica com dois monômios, os dois monômios forem quadrados e a operação entre eles for subtração. Como o próprio nome já diz, diferença de dois quadrados, ou seja, dois monômios que são quadrados e a operação entre eles é a subtração. Então, esse tipo de fatoração é dessa forma, ou seja, esse processo nós também estamos fazendo o inverso do produto notável, porque no produto notável nós temos essa forma da expressão. E na fatoração nós temos a expressão, digamos que desenvolvida, que seria a expressão dessa maneira, e queremos encontrar uma expressão dessa maneira, que é a forma fatorada. Então, esse tipo de fatoração se encaixa nesse tipo de fatoração da tabela. Então, como apenas por conceito é um pouco complicado de termos uma noção de como é o tipo da fatoração e de onde nós podemos aplicar esse tipo de fatoração, vamos ver alguns exemplos de onde nós podemos aplicar esse tipo de fatoração. Então, nós podemos aplicar em expressões do tipo a ao quadrado menos 9, onde nós temos dois termos quadrados, que são a ao quadrado, que já é um termo ao quadrado, e menos 9, que é igual a menos 3 elevado ao quadrado. Prestem atenção, porque nem sempre vai vir um elemento explícito elevado ao quadrado para vocês, tá? Normalmente vocês vão se deparar com expressões desse tipo, onde um dos elementos, ou talvez os dois elementos, você vai ter que identificar que algum outro elemento elevado ao quadrado é igual a ele. Exemplo B. B ao quadrado menos 16, que é igual a B ao quadrado menos 4 elevado ao quadrado, que é o que eu acabei de dizer para vocês aqui. Nem sempre o elemento vai vir um quadrado explícito. Então, nós sabemos que 16 é igual a 4 elevado ao quadrado. Exemplo C, que é A ao quadrado menos B ao quadrado. Aqui nós temos dois elementos explícitos. Tá? Exemplo D, 49 menos B ao quadrado, onde 49 é igual a 7 ao quadrado, e B ao quadrado é um termo quadrado explícito. Para expressões deste tipo, devemos fatorar da seguinte maneira. Então, para expressões da forma a ao quadrado menos b ao quadrado, nós vamos encontrar as raízes de a ao quadrado e de b ao quadrado, que respectivamente serão a e b, e então a forma fatorada é a mais b, que multiplica a menos b. Como eu já disse para vocês, vocês podem perceber que a fatoração é o inverso do nosso produto notável. Por quê? Porque na fatoração nós temos uma expressão dessa forma e encontramos uma expressão dessa forma. E na hora de fazermos o produto notável, nós temos uma expressão dessa forma e chegamos numa expressão dessa forma. Exemplo. Fatore as expressões seguintes. Então, vamos ver alguns exemplos para fixarmos e vocês entenderem melhor a ideia de como e quando fatoramos uma expressão do tipo diferença de dois quadrados. Então, exemplo A, x ao quadrado menos 1. Então, vamos analisar alguns pontos da expressão. Nós temos dois termos, ou seja, nós temos dois monômios, a operação entre eles é a subtração, e aparentemente nós temos um monômio elevado ao quadrado só, mas vamos ver se é mesmo isso que nós temos. Então nós temos dois monômios quadrados, x ao quadrado e 1, que é igual a 1 ao quadrado.
porque nem sempre esse termo aqui vai vir como um monômio quadrado explícito, tá? Na maioria das vezes vai vir como um número normal e você vai ter que deduzir que tal número elevado ao quadrado é igual àquele número que está na sua equação. A operação entre os monômios é a subtração. Vocês puderam ver aqui, já comentei isso também. Então agora vamos encontrar as raízes de x ao quadrado e de 1, que é raiz de x ao quadrado é igual a x e raiz de 1 ao quadrado é igual a 1, como nós fizemos aqui também no esquema. Então a forma fatorada da expressão é x menos 1, que multiplica x mais 1. Não tem segredo algum, pessoal. Vocês só vão identificar se a expressão é diferença de dois quadrados e, se ela for desse tipo, Vão achar as raízes dos dois termos e vão fazer a subtração desses dois termos vezes a soma desses dois termos, tá? E vocês vão chegar num produto notável do tipo produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Só para ligar a fatoração com o produto notável aí. Exemplo B, x ao quadrado menos 4. Então vamos analisar alguns pontos da expressão para vermos se nós poderemos fatorar através da diferença de dois quadrados ou não. Então o primeiro ponto que devemos analisar é: temos apenas dois monômios na expressão? sim, temos apenas dois monômios, que são x ao quadrado e 4. Os dois monômios são quadrados? Sim, os dois monômios são quadrados. Por quê? Porque nós temos x ao quadrado, está explícito que ele é um termo elevado ao quadrado, e 4, que é igual a 2 ao quadrado, tá? Olha o que eu disse para vocês, quase nunca vai aparecer um termo ou um número elevado ao quadrado aqui, prestem bastante atenção. Vocês terão que deduzir que certo número elevado ao quadrado é igual a ele, tá? Tomem cuidado com isso. Não saiam dizendo que vocês não têm um termo ao quadrado, tá? Então, temos dois monômios quadrados. A operação entre os monômios é a subtração. Então, agora, como nós já verificamos as três condições, que é a expressão tem dois monômios, os dois monômios são quadrados e a operação entre eles é a subtração, vamos encontrar as raízes de x ao quadrado e de 4, que é igual a 2 ao quadrado. Então, a raiz de x ao quadrado é igual a x e a raiz de 4 é igual a 2. Então, agora é apenas substituirmos esses valores nas formas fatoradas, onde x é equivalente a A e 2 é equivalente a B. Então, a forma fatorada da expressão é x menos 2, que multiplica x mais 2. Ou seja, vocês também vão chegar num produto notável da forma produto da soma pela diferença de dois termos. Aqui, vocês também têm os elementos a e b, porém, o primeiro elemento é a ao quadrado e o segundo elemento é b ao quadrado. Por isso que vocês têm que encontrar a raiz para colocar na forma fatorada, sendo que a forma fatorada é a menos b, que multiplica a mais b. Exemplo C, x ao quadrado menos 9. Então vamos analisar também a expressão. Essa é uma expressão que tem apenas dois monômios. A operação entre esses dois monômios é a subtração e esses dois termos são quadrados. Tá? Vocês vão ver agora que o 9 também pode ser escrito como um termo elevado ao quadrado. Então, x ao quadrado está explícito que ele é um termo elevado ao quadrado e 9 é igual a 3 elevado ao quadrado. Então, temos dois monômios quadrados. A operação entre os monômios é a subtração. Então, como satisfez as três condições também, que é, relembrando vocês, a expressão tem apenas dois monômios, esses dois monômios são elevados ao quadrado e a operação entre eles é a subtração, vamos encontrar as raízes de x ao quadrado e de 9, que são
os dois monômios da equação. Então, raiz de x ao quadrado é igual a x e raiz de 9 é igual a 3. Então, a forma fatorada da expressão é x menos 3, que multiplica x mais 3. Ressaltando para vocês aqui que x ao quadrado é equivalente a ao quadrado e 9 é equivalente a b ao quadrado. Então, aqui, sempre o termo positivo vai ser igual a ao quadrado e o termo negativo vai ser igual a b ao quadrado, tá? Aqui, nesse caso, não é bom que vocês decorem que o primeiro termo é a ao quadrado e o segundo termo é b ao quadrado, porque nós poderíamos ter essa equação arranjada de outra maneira, entendeu? Então, memorizem que o termo positivo é a ao quadrado e o negativo é b ao quadrado. Exemplo C. X ao quadrado menos 5. Vamos analisar essa expressão também para vermos o que nós podemos fazer com ela para fatorar ou se tem como fatorá-la ou não. A equação tem dois monômios, que são x ao quadrado e 5. A operação entre eles é a subtração e nós podemos escrever esses dois termos como algum termo elevado ao quadrado. Vocês vão ver agora. Então, x ao quadrado também, aqui nesse caso, é explícito, que é um termo elevado ao quadrado. E 5, nós podemos escrever que ele é igual a raiz de 5 elevado ao quadrado. Então, nós temos sim dois monômios quadrados, tá? Nós também podemos elevar o 5 ao quadrado. Então, a operação entre os monômios é a subtração também. Então, já que ele também satisfez aquelas três características, vamos encontrar as raízes de 5 ao quadrado e de 5. Então, temos a raiz de x ao quadrado é igual a x e a raiz de 5 nós podemos escrever que é igual a raiz de 5. Então, a forma fatorada da expressão é x menos raiz de 5, que multiplica x mais raiz de 5. Tá? Não é só porque o número 5 não tem um número redondo que elevado ao quadrado dá 5 que nós não podemos fatorá-lo dessa maneira. Nós podemos muito bem falar que a raiz de 5 elevado ao quadrado é igual a 5 e fatorarmos dessa maneira. Até porque raiz de 5 é um número. Exemplo E. 4x ao quadrado menos 9. Então, vamos também analisar aqueles pontos da expressão. Então, a expressão tem dois monômios, a operação entre eles é a subtração e tem dois monômios quadrados. Vamos ver agora. Então, 4x ao quadrado é igual a 2x elevado ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. E 9 é igual a 3 ao quadrado. Então, temos sim dois monômios quadrados. A operação entre os monômios é a subtração. Então, satisfazendo aquelas três características, vamos encontrar as raízes de 4x ao quadrado e de 9. A raiz de 4x ao quadrado é igual a 2x. E a raiz de 9 é igual a 3. Então, a forma fatorada da expressão é 2x menos 3, que multiplica 2x mais 3. Aqui é a mesma coisa. O elemento positivo é a ao quadrado e o elemento negativo é o b ao quadrado. Encontramos as raízes e obtivemos a e b. E apenas substituímos na forma fatorada, que é a menos b, que multiplica a mais b. Exemplo F. 25x ao quadrado menos 16. Também vamos analisar alguns pontos da expressão, que são aquelas três características que a equação deve ter para ser fatorada da forma diferença de dois quadrados. Então, já podemos observar logo de cara que a equação tem dois monômios. Esses dois monômios são quadrados e a operação entre eles é a subtração. Então, podemos observar que 25x ao quadrado é igual a 5x elevado ao quadrado. E 16 é igual a 4 ao quadrado.
Então temos sim dois monômios quadrados, tá? Como isso é uma multiplicação, 25 vezes x ao quadrado, eu posso escrever isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa que escrever 5 ao quadrado vezes x ao quadrado, tá? E 5 ao quadrado é igual a 25. A operação entre os monômios é a subtração. Então, já que satisfez as três características, vamos encontrar as raízes de 25x ao quadrado e de 16. Raiz de 25x ao quadrado é igual a 5x. A raiz de 16 é igual a 4. Então, a forma fatorada da expressão é 5x menos 4, que multiplica 5x mais 4. Aqui nós fizemos da mesma maneira. Sabemos que o elemento positivo é a ao quadrado, o elemento negativo é b ao quadrado. Encontramos as raízes e obtivemos a e b, e apenas substituímos na forma fatorada, que é a menos b, que multiplica a mais b. Agora veremos a sexta forma de fatoração, que é a soma de dois cubos. Então, quando utilizaremos essa forma de fatoração? Esse caso é uma fatoração de dois monômios que entre eles possuem uma operação de adição. Esses dois monômios são elevados ao cubo. Esse tipo de fatoração se encaixa nesse caso da tabela, onde temos dois monômios, A e B, a operação entre eles é a soma, e esses dois monômios são elevados ao cubo. E a sua forma fatorada vai ser A mais B, que multiplica A ao quadrado, menos AB mais B ao quadrado. Tá? Eu não comentei com vocês desse produto notável, mas isso aqui também é o inverso do produto notável, assim como todos os outros casos de fatoração. Então, a forma fatorada de x ao cubo mais y ao cubo, como eu já disse, é x mais y, que multiplica x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. E, aplicando a distributiva, podemos verificar que essa realmente é a forma fatorada de x ao cubo mais y ao cubo. Então, multiplicando x mais y por x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado, temos x que multiplica x ao quadrado é igual a x ao cubo, x que multiplica menos xy é igual a menos x ao quadrado vezes y, x que multiplica y ao quadrado é igual a xy ao quadrado, y que multiplica x ao quadrado é igual a x ao quadrado y que multiplica menos xy é igual a menos xy ao quadrado, e y que multiplica y ao quadrado é igual a y ao cubo. E tudo isso é igual a x ao cubo mais y ao cubo. Já que x ao quadrado vezes y menos x ao quadrado vezes y é igual a zero, e xy ao quadrado menos xy ao quadrado também é igual a zero. Vamos para os exemplos. Então, fatora as expressões algébricas seguintes. Exemplo A, x ao cubo mais 1. Então, primeiro vamos ver. Essa expressão tem dois monômios? Sim, essa expressão tem dois monômios, que são X ao cubo e 1. Ok. A operação entre eles é a soma. Tudo bem. E os dois monômios são termos elevado ao cubo. Então temos x ao cubo é igual a x ao cubo, que é um termo elevado ao cubo, e 1 é igual a 1 elevado ao cubo. Então temos dois termos elevados ao cubo, dois monômios, e a operação entre eles é a soma. Então vamos encontrar as raízes cúbicas dos monômios. Então a raiz cúbica de x ao cubo é igual a x. A raiz cúbica de 1 é igual a 1. Então vamos relembrar como nós fatoramos uma equação do tipo x ao cubo mais y ao cubo. Nós fatoramos da seguinte maneira: x mais y, que multiplica x ao quadrado, menos xy mais y ao quadrado. Então, por que nós temos que encontrar a raiz cúbica de x ao cubo e de y ao cubo? Porque na hora de substituirmos na forma fatorada,
nós vamos substituir como x e y. E também vamos substituir como x ao quadrado. Então, sabendo quem é x e y, nós podemos muito bem substituir como x ao quadrado, como x e como y, sem problema algum. Então, sempre temos que encontrar a raiz cúbica dos dois elementos, tá? E como vocês podem ver, o primeiro elemento é o x ao cubo e o segundo elemento é o y ao cubo. Então, consequentemente, a raiz cúbica do primeiro elemento vai ser igual a x e a raiz cúbica do segundo elemento vai ser igual a y. Então, aqui nós já encontramos quem é x e quem é y, extraindo a raiz cúbica dos monômios. Então, dessa maneira temos x mais 1, que multiplica x ao quadrado, menos x vezes 1, mais 1 ao quadrado, que é igual a x mais 1, que multiplica x ao quadrado, menos x mais 1. Aqui, nós apenas substituímos na fórmula. Nós encontramos quem é x e quem é y e substituímos na forma geral da expressão fatorada. Portanto, temos que x ao cubo mais 1 é igual a x mais 1, que multiplica x ao quadrado, menos x mais 1. Exemplo B. X ao cubo mais 27. Podemos logo de cara observar que essa expressão tem dois monômios, que é x ao cubo e 27. A operação entre eles é a soma. Agora vamos verificar se esses dois monômios são elevados ao cubo. Então, x ao cubo é igual a x ao cubo, que é igual a x elevado ao cubo. E 27 é igual a 3 elevado ao cubo. Então, são dois elementos elevado ao cubo. Então, nós podemos sim fatorar da forma soma de dois cubos. Então, para que isso aconteça, vamos encontrar as raízes cúbicas dos monômios. Então, raiz cúbica de x ao cubo é igual a x. E raiz cúbica de 27 é igual a 3. Sendo x ao cubo igual a x ao cubo e 27 igual a y ao cubo, temos que x é igual a x e 3 é igual a y, tá? Exemplo C. 8x ao cubo mais 1. Também podemos observar logo de cara que a equação tem dois monômios e que a operação entre eles é a soma. Agora vamos para o terceiro passo, que é identificar se esses dois elementos são cubos. Então, temos que 8x ao cubo pode ser escrito da forma 2x elevado ao cubo, sendo que eu estou escrevendo 2 elevado ao cubo vezes x elevado ao cubo. E 2 elevado ao cubo é igual a 8. E 1 ao cubo é igual a 1. Então, temos, sim, dois elementos elevado ao cubo. Então, satisfaz as três necessidades que eu preciso para fatorar uma equação dessa forma. Então, vamos encontrar as raízes dos monômios. Prestem atenção, todas as vezes que vocês forem fatorar equações desse tipo, vocês têm que encontrar a raiz cúbica dos monômios, tá? Não é a raiz quadrada, pessoal. É a raiz cúbica dos monômios que vocês precisam encontrar. Então, fazendo raiz cúbica de 8x ao cubo, temos igual a 2x. E raiz cúbica de 1 é igual a 1, sendo 2x igual a x e 1 igual a y. Então, agora é apenas substituirmos na forma fatorada desse tipo de equação. Então, dessa maneira, temos 2x mais 1, que multiplica 2x ao quadrado, menos 2x vezes 1, mais 1 ao quadrado, que é igual a 2x mais 1, que multiplica 4x ao quadrado, menos 2x mais 1. Portanto, 8x ao cubo mais 1 é igual a 2x mais 1, que multiplica 4x ao quadrado, menos 2x mais 1. Pessoal, aqui em cima, quando eu disse para vocês que 2x é igual a x, eu disse apenas para vocês substituírem o 2x no lugar do x na hora de passarem a expressão para a forma fatorada, tá? Não é algo algébrico, tá? É apenas algo simbólico. Prestem bastante atenção nisso, tá? Eu só disse que 2x é igual a x apenas de uma forma simbólica para vocês substituírem
o 2x, aonde tem o x na forma fatorada da expressão. Cuidado com isso. Exemplo D. 27x ao cubo mais 1000. De cara também podemos ver que temos dois monômios na expressão e a operação entre eles é a soma. Então vamos ver se esses dois monômios são termos elevados ao cubo. Temos que 27x ao cubo é igual a 3x elevado ao cubo, sendo que 3 ao cubo é igual a 27. E escrevendo 3x elevado ao cubo dessa maneira, eu estou escrevendo 3 ao cubo vezes x ao cubo. E 1000 é igual a 10 elevado ao cubo. Então vamos encontrar a raiz cúbica dos monômios. É a raiz cúbica, pessoal, não é a raiz quadrada, tá? Então, encontrando a raiz cúbica de 27x ao cubo, temos 3x. E a raiz cúbica de 1000 é igual a 10. Aqui também de uma forma simbólica, pessoal, não é de maneira algébrica, isso é de uma forma simbólica. Temos que 3x é igual a x, mas quando eu digo que 3x é igual a x, é apenas para vocês substituírem o 3x, aonde tem o x na hora de substituir esse valor na forma fatorada da equação, tá? Prestem bastante atenção. E o 10 vocês vão substituir no lugar do y. Dessa maneira temos 3x mais 10, que multiplica 3x elevado ao quadrado, menos 3x vezes 10, mais 10 elevado ao quadrado, que é igual a 3x mais 10, que multiplica 9x ao quadrado, menos 30x, mais 100. Portanto, temos que 27x ao cubo mais 1000 é igual a 3x mais 10, que multiplica 9x ao quadrado, menos 30x, mais 100. Expressões que usam mais de um tipo de fatoração. Expressões que usam mais de um tipo de fatoração. Então, não digamos que isso é um tipo de fatoração ou uma forma de fatoração, mas é uma maneira que vocês podem fatorar uma equação que possivelmente vocês se depararão com situações desse tipo, que é utilizado onde temos uma expressão que nos permite ser fatorada mais de uma vez, com diferentes formas de fatoração. Então, às vezes você pode fatorar uma expressão de certa forma, aí depois de fatorada essa expressão, você vê que ela pode ser fatorada mais uma vez, porém por outra forma. E aí você pode ir fatorando ela até chegar em um ponto que ela não pode ser mais fatorada, ou até chegar em um ponto de interesse para você. E vocês podem usar qualquer tipo de fatoração que está nessa tabela, desde que seja cabível na situação. Então, exemplo. Fatorar as expressões. Exemplo A. X ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x. Então, vamos colocar x em evidência. Por quê? Porque nós temos um fator comum aqui. Então, nós podemos fazer uma fatoração por fator comum, que no caso é o nosso x. Por que é o x? Porque o x elevado a 1 é o elemento de menor expoente que nós temos, tá? Lembrem-se disso. Então, dividindo, todos os monômios por x, temos x ao cubo dividido por x é igual a x ao quadrado. 3x ao quadrado dividido por x é igual a 3x. 2x dividido por x é igual a 2. Dessa maneira, temos que x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x é igual a x, que multiplica x ao quadrado mais 3x mais 2. Porém, prestem atenção nessa expressão de segundo grau. Vamos fatorar x ao quadrado mais 3x mais 2 da forma ax quadrado mais bx mais c, onde as raízes dessa expressão são x1 igual a menos 1 e x2 igual a menos 2. Tá? Eu não coloquei aqui nesse slide a forma de calcular, o desenvolvimento para eu calcular essa raiz, tá? Porque já foi visto
como calcular raiz de expressões e função de segundo grau, na aula de funções, tá? Então, e na hora de explicar esse tipo de fatoração, eu também relembrei vocês como calcula uma raiz de uma expressão de segundo grau, tá? Então aqui, se vocês quiserem conferir se essas raízes x1 e x2 estão corretas, tá? É só calcular a raiz por Bhaskara. Então, dando continuidade, dessa maneira temos como que é a forma fatorada ax² mais bx mais c. É x menos 1 que multiplica x menos 2. Então, nós temos que x que multiplica x² mais 3x mais 2 é igual a x que multiplica x menos menos 1 que multiplica x menos menos 2. Aqui, pessoal, esse x menos menos 1 que multiplica x menos menos 2 é resultado da fatoração de x² mais 3x mais 2. E esse x multiplicando aqui é esse mesmo x que está multiplicando essa expressão de segundo grau. Tá? Que tudo isso é igual a x que multiplica x mais 1 que multiplica x mais 2. Porque menos multiplicando menos, temos um sinal positivo. Portanto, x² mais 3x² mais 2x é igual a x que multiplica x mais 1 que multiplica x mais 2. Observem, aqui nós primeiro fatoramos por fator comum, né? E aí depois apareceu uma expressão de segundo grau que nós podemos fatorar pela forma ax² mais bx mais c, que foi o que nós fizemos, e chegamos nesse resultado onde nós não temos mais o que fatorar, tá? Exemplo B, x² mais 8x. Vamos colocar x em evidência novamente, por quê? Porque nós temos um fator comum entre x² e 8x. Então, dividindo x² pelo termo em evidência, temos x² dividido por x é igual a x². 8x dividido por x é igual a 8. Dessa maneira, temos x² mais 8x é igual a x, que é o termo em evidência, que multiplica o resultado das divisões, ou seja, x que multiplica x² mais 8. Vamos fatorar x³ mais 8 da forma cubo da soma de dois termos, tá? Porque como nós já vimos, temos dois cubos aqui, que nós vamos verificar agora. Dessa maneira temos x², né, que é um elemento ao cubo, e 8, que é igual a 2 elevado ao cubo. Então, nós temos dois monômios, a operação entre eles é a soma, e esses dois monômios são cubos. A raiz cúbica de x² é igual a x, e a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Lembrem-se que para fatorar expressões dessa maneira, vocês têm que achar a raiz cúbica dos elementos a ao cubo e b ao cubo, tá? Então, x² mais 8 é igual a x mais 2, que multiplica x² menos 2x mais 2², que é igual a x mais 2, que multiplica x² menos 2x mais 4. Portanto, temos que x² mais 8x é igual a x, que multiplica x mais 2, que multiplica x² menos 2x mais 4. Por quê? Porque x² mais 8x é igual a x que multiplica x² mais 8. E x³ mais 8 é igual a x mais 2, que multiplica x² menos 2x mais 4. Portanto, temos que multiplicar tudo isso. Agora vamos ver sendo que racionalização x mais de 2 que multiplica denominadores. menos 2x mais Racionalizar 4 é igual a um denominador x² irracional mais é 8. fazer com que E não se tenha aqui radical ele está ou multiplicando, expoente aqui fracionário ele também no vai estar denominador. multiplicando. Então, o que é isso? Resumindo, é fazendo com que não exista raiz no denominador. Então, temos alguns casos a considerar. Primeiro caso, o denominador é um monômio. Então, para racionalizarmos esse tipo de equação,
multiplicamos o numerador e o denominador pela raiz presente no denominador. Então, faremos da seguinte maneira: x sobre raiz de y é igual a x sobre raiz de y multiplicado por raiz de y sobre raiz de y, já que isso é a mesma coisa de multiplicarmos por 1, tá? Se multiplicarmos em cima e embaixo, nós não estaremos alterando em nada a nossa equação. Então, exemplos. Racionalize os denominadores. Exemplo A, 2 sobre raiz de 7. Então, nós vamos fazer 2 sobre raiz de 7, que multiplica raiz de 7 sobre raiz de 7. Vezes raiz de 7 sobre 7. Por quê? Raiz de 7 vezes raiz de 7 é igual a raiz de 7 ao quadrado. E uma raiz quadrada elevada ao quadrado é igual ao próprio número que está dentro. Exemplo B, 2 sobre raiz de 8 é igual a 2 sobre raiz de 8, que multiplica raiz de 8 sobre raiz de 8. Que por si é igual a 2 raiz de 8 dividido por 8. Porém, nesse exemplo, nós podemos simplificar o 2 com o 8, que vai ficar igual a raiz de 8 sobre 4. Tá? Não tem nenhum segredo aqui, eu só simplifiquei o 2 com o 8. Exemplo C, 2 sobre 3 vezes raiz de 6, que é igual a 2 raiz de 6 dividido por 3 raiz de 6 vezes raiz de 6. Aqui também foi só uma maneira já acoplada que eu coloquei, mas só que eu multipliquei a parte de cima e a parte de baixo por raiz de 6, tá? Que é igual a 2 raiz de 6, que dividido por 3 vezes 6, que é igual a raiz de 6 dividido por 3 vezes 3, que aqui eu simplifiquei o 2 com o 6. 2 dividido por 6 é igual a 3. Então, sumiu o 2 aqui e ficou 3 embaixo, que é igual a raiz de 6 sobre 9. E exemplo D, 6 sobre raiz de 3, que é igual a 6 sobre raiz de 3, que multiplica raiz de 3 sobre raiz de 3, que é igual a 6 sobre raiz de 3 dividido por 3. Simplificando 6 com 3, temos que é igual a 2 vezes raiz de 3. Agora o segundo caso, o denominador é um binômio. Então, o que nós vamos fazer quando o denominador é um binômio? Multiplica-se e divide-se pelo conjugado do denominador. O que é o conjugado do denominador? Por exemplo, se o denominador é a mais raiz de b, nós vamos multiplicar por a menos raiz de b. Ou seja, nós invertemos o sinal do segundo monômio. Então, se tivermos x sobre a mais raiz de b, nós vamos fazer x sobre a mais raiz de b, que multiplica a menos raiz de b sobre a menos raiz de b, pois a menos raiz de b sobre a menos raiz de b é igual a 1, que é o mesmo caso do caso anterior, que é raiz de y sobre raiz de y, que também é igual a 1. Sendo assim, nós não estamos mudando em nada a nossa equação. Exemplos. Racionalize os seguintes denominadores. Observação. A mais b que multiplica a menos b, isso é um produto notável, tá? Nós vimos na aula de produtos notáveis isso. Então, esse produto notável é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, 1 sobre 2 mais raiz de 3, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer 1 sobre 2 mais raiz de 3, que multiplica pelo conjugado do denominador, que é 2 menos raiz de 3, dividido por 2 menos raiz de 3, que é igual a 2 menos raiz de 3, dividido por 4 menos 3. Nós fizemos o que aqui? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, a ao quadrado menos b ao quadrado, que é um produto notável isso aqui também, tá? Sendo a igual a 2 e b igual a raiz de 3, tá, pessoal? Que por si é igual a 2 menos raiz de 3, dividido por 1, que é igual a 2 menos raiz de 3. Exemplo B. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 menos 1, que é igual a raiz de 3, que multiplica pelo conjugado do denominador, que é raiz de 3 mais 1, dividido por raiz de 3 menos 1, que multiplica raiz de 3 mais 1.
que é igual a 3 mais raiz de 3 dividido por 3 menos 1, que é igual a 3 mais raiz de 3 dividido por 2. Exemplo C. 7 sobre raiz de 10 menos raiz de 3, que é igual a 7 sobre raiz de 10 menos raiz de 3, que multiplica o conjugado do denominador, que é raiz de 10 mais raiz de 3, dividido por raiz de 10 mais raiz de 3, que por si é igual a 7, que multiplica raiz de 10 mais raiz de 3, dividido por 10 menos 3, que é igual a 7, que multiplica raiz de 10 mais raiz de 3, dividido por 7, que é igual a raiz de 10 mais raiz de 3. Bom, pessoal, o conteúdo da nossa aula era esse e eu espero ter ajudado vocês e tirado algumas dúvidas de vocês em relação à fatoração, coisa que vocês vão utilizar bastante, como eu já disse, no curso de Cálculo 1. E por isso é importantíssimo que vocês saibam esse conteúdo.